boa noite. Quando em 2005 lancei a biografia que escrevi de Roberto Marinho, um de meus primeiros leitores foi um professor esquerdista que devorou o livro e gostou. Foi uma boa primeira impressão daquele jovem BBB intelectual que viria a ser campeão do programa como uma espécie de namoradinho gay do Brasil da época, xodó da classe média, conservadora ou não. Era Jean Willis. Olavo de Carvalho eu tinha conhecido 8 anos antes, primeiro por seus artigos agudos e argutos nos jornais, depois pessoalmente ao promover a primeira entrevista dele como filósofo à televisão, indo na maré contrária da vasta antipatia às suas ideias na elite intelectual tupiniquim. Era um novo e brilhante pensador da direita brasileira. Eu hoje digo com orgulho, de forma modesta, participei da origem desses dois fenômenos antes que em fenômenos se tornassem. Por mais extremamente opostos que hoje sejam, muito une Olavo e Jean. Ambos são autoexilados, ameaçados de morte que foram por suas ideias e militância. Ambos são patriotas que sofrem o Brasil em suas veias. Ambos homens desabridos e combativos, e padecem ambos da solidão dos líderes. Amanhã nós vamos assistir a minha conversa com Jean Willis gravada na Europa. Hoje vamos ao refúgio de Olavo de Carvalho, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde o filósofo e escritor nos recebeu gentil e simpático, quase que nem sinal da besta fera das redes sociais, e com o evidente carisma de educador que vem fazendo a cabeça de gerações de jovens brasileiros. A propósito, outra coisa une Jean Willis a Olavo de Carvalho. Ambos abraçam ideias e linguagem do século XX, passado que pensávamos ultrapassado. Por exemplo, voltando a meu biografado Roberto Marinho, ele e os homens de sua geração também dividiam o mundo entre nós e eles, os comunistas. Fernando Henrique Cardoso explica no livro assim esse cacuete. Para Roberto, quem foi contra 64 era comunista. Nos dias que correm, essa definição grosseira ampliou-se. Quem usa o xingamento comunista o aplica a qualquer um com quem não concorda. Mais de meio século depois, parece que ainda estamos presos à ideologia reativa do é isto ou aquilo. Não serve. O século XXI é tempo de dobrar-se a evidência de que sim, pode ser isto e aquilo. O professor nos recebeu no domingo 31 de março, aniversário do golpe de 64. Não, eu queria primeiro aproveitar a data e perguntar onde o senhor estava e fazendo o quê no dia 31 de março de 64? No dia 31 de março de 64 eu era um estudante ginasiano, esquerdista como todos, e nós saímos desesperados procurando as lideranças esquerdistas para nos dar uma orientação. Não encontramos nenhuma, tinham todas fugindo. Mas nessa questão da nomenclatura, os militares chamam de revolução, a maior parte das pessoas chama de golpe militar, agora há pouco tempo o presidente do STF chamou de movimento. Como o senhor chama? Toda essa discussão está completamente fora de lugar. Toda ela, dos dois lados. Pelo seguinte, a derrubada do João Goulart foi obra exclusivamente da classe política, dos governadores e do Congresso. Quem declarou a presidência vacante foi o Senado. Eles nem sabiam do negócio da movimentação militar. Foi uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, o presidente. Exatamente, porque o presidente tinha se ausentado, falava, não temos mais presidente, então fica aqui o vice-presidente, assume o Ranieri Mazzilli. Isso foi a derrubada do Goulart. Os militares entraram depois, e o que eles destruíram? O comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart. Carlos Lacerda, Ademar de Barros, todo mundo. E isso foi a grande obra deles. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart.
Então, houve um golpe militar? Sim, houve um golpe militar contra os que haviam derrubado o João Goulart, não contra o João Goulart. Vamos ver um pouquinho alguns trechos daquela entrevista de fevereiro de 97. Apesar de não ter sido formado na academia, ele se auto-intitula filósofo, mas também tem os títulos de jornalista, astrólogo aposentado, quase teólogo e polemista, por excelência. Por isso, talvez os detratores o chamam por títulos menos nobres, como bestalhão. O nosso entrevistado de hoje é Olavo de Carvalho. Afinal, quem é o imbecil coletivo? Então, quem agradeço eu pelo convite. Enquanto é imbecil coletivo, quarto somos todos nós. Se trata de um fenômeno coletivo. Não se trata de individualizar este ou aquele imbecil em particular. Aliás, até a definição do imbecil coletivo é essa, né? Que é uma coletividade de pessoas até de inteligência superior, mas que no exercício da sua função inventam um jeito de fazê-la de modo imbecilizante, que rebaixa o nível geral da produção intelectual, apesar da qualidade dos indivíduos isoladamente. Alguma coisa a atualizar nesse pensamento? Permanece tudo atual? Filha, naquela época eu defini imbecil coletivo como uma coletividade de pessoas de inteligência normal, superior, que se reúnem para se imbecilizar umas às outras. Hoje o processo já se completou. Em que sentido? Agora eles são imbecis de verdade. Eles se imbecilizaram mesmo. Eu queria saber se a chegada dos conservadores ao poder, se a eleição de Bolsonaro ameaça de alguma maneira o que se chama essa superestrutura, essa hegemonia esquerdista na cultura. Eu, sinceramente, eu não sei. Inclusive, eu tenho que explicar um negócio. Desde que eu comecei a estudar essas coisas, eu me interessei pela fenomenologia do poder, pela tipologia do poder. O poder intelectual é o de mais longa duração. Ele, na verdade, ele só se efetiva depois da morte do seu portador. Então, do meu trabalho, eu só esperava resultados depois da minha morte. Tá certo? Agora, no Brasil, todo mundo só se interessa pela política do dia. Eles acham que é isso que eu estou fazendo. Quer dizer, é um negócio totalmente alucinante. Você veja, mais de 20 mil pessoas passaram pelos meus cursos. Dessas, nem 2 dúzias estão em cargos de governo. Quer dizer, estatisticamente, é natural que alguém busque emprego no governo. Né? E os caras acham que assim, é um plano meu. Eu fiz um plano para infiltrar os caras lá e dominar os ministérios. Isso é tudo fantasia. Não, havia um plano seu de formar uma geração liberta das amarras do pensamento marxista, leninista. Não só isso. Você vê, a cultura brasileira, a alta cultura brasileira, se destruiu. E eu planejei restaurá-la. Mas a restauração disso precisava de mais 30 ou 40 anos. Falei, talvez depois disso surja como efeito uma geração de políticos melhores. Talvez. E os camaradas acham que eu estava tentando objetivar realizar isso já agora. Isso é fantasia total. Esse tempo foi abreviado pela derrocada do PT. Exatamente. O problema da corrupção expôs o PT à execração pública e levou essa ascensão de pessoas liberais, conservadoras, ou como queira chamar. Mas eu sempre disse, isso foi uma ejaculação precoce, porque a reforma da cultura não estava pronta, ainda precisava de mais 30 anos, pelo menos. Você continuou trabalhando nisso? Continua, esse é o objetivo da minha vida. A política do dia não me interessa absolutamente. Mas o senhor está bastante ativo. E eu não estou, não. A única mensagem que eu dei, única que eu dei para os meus alunos que estavam em posto de governo foi: saiam daí e voltem para casa. Foi a única. Isso está documentado. E muitos não saíram e continuam lá. O mais inteligente saiu. Que era o Silvio Grimaldo. Alguma influência sobre os políticos eu tenho. Certo? Mas eles não entendem sequer o meu objetivo. Eles acham que o governo deles, o poder deles é tudo. E eles acham que o meu objetivo é igual ao deles, influenciar a política do mundo. Mas isso é mesquinho demais para mim. Voltando àquele momento, para ser fiel à verdade histórica, alguns reagiam sim às suas ideias, mas não exatamente para rebatê-las. Era o chamado recurso ad hominem, insultar o autor em vez de suas ideias. E vamos ver um trecho que fala sobre isso. Eu fico até um pouco envergonhado por eles levantarem essa Essa uma reação violenta, tá? violenta assim, mas não tão por quê? As objeções que o pessoal levanta são tão bobó, eu fico com dó.
Então eu respondi, as pessoas estão fáceis, porque quanto mais elas falam, mais enrolam. Porque a gente pulando de uma forma do outro, pega aquele resultado, e começa a ter um pensamento, não é nem hora, tá histérico, tá maluco, tá exercendo aí o chamado justo, Quanto a essa questão dos insultos, me permita dizer que, de certa forma, o senhor se apropriou desse estilo. O senhor é um mestre também do insulto. Ah, sim, eu adoro isso. Mas isso não seria, infelizmente, apenas um sinal trocado na direção dos sinais? Não, pelo seguinte, eu primeiro mostro toda a apresentação e daí não fiz. Você trouxe uma lista de coisas. Mas não, eu não troco uma coisa pela outra. Eu nunca fui na discussão, jamais. Ao contrário, até me antecipo. Ver, aconteceu nessa época. Não, isso aí é 15 minutos de fama, nós estamos do jeito desse cara em 15 minutos. Passados 23 anos. E os meus livros. Livro publicado naquela época ainda é best-seller hoje. Ou seja, eu ganhei essa briga de maneira absolutamente brilhante. E toda uma geração vai admitir. Agora parece uma outra geração dizendo a mesma coisa. A glória de vai acabar daqui a pouco, não vai não. Também agora não é influenciar o meu livro. No século seguinte, o meu livro será um livro. O senhor tem essa dimensão da posteridade? Claro, mas é claro. Claro. Mas aquele entrevista refinada, não virou um atirador de ferro. É só você conferir. Agora o pessoal que só lê post do Facebook pode ter essa ideia. Mas é onde faz mais barulho. Claro, ela faz mais barulho, mas não é onde está a intenção da. Agora, se você pega, por exemplo, essa semana, a época, quer fazer uma interpretação do texto. Você não leu nada. As informações históricas são todas erradas. E quer fazer um julgamento, quer dizer, não tem envergadura intelectual para discutir. Nenhum desses eu afirmo categoricamente. Na intelectualidade esquerdista não tem nenhum sujeito capacitado para discutir comigo. E no meio conservador e liberal também tem muito pior do lado político. No caso das redes sociais, elas são as minorias barulhentas. Quem decide a eleição ainda é a maioria silenciosa, ainda é a classe média. Olha, eu acho que quem votou no Bolsonaro não é classe média, não. Entre os pobres dele tem. O que foi essa sociólogo que tinha no seu programa, não sei o que é Esther Solano, começou a fazer pesquisa entre os pobres no Brasil. Descobriu que todo mundo bolsonarista ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não. Eu sabia, eu sempre soube. Eu há 20 anos disse, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, pense. Porque a população brasileira é conservadora. Agora, você veja, durante 20 ou 30 anos, mais de 30 anos, a opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha uma universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião majoritária não pode ser expressa? A opinião majoritária está proibida. E as redes sociais vieram a As redes sociais isso. furaram isso aí. Criaram pelo menos uma fragilidade da elite, uma parte da elite aderiu. Mas, então, o povão ganhou a eleição. Veja, o Bolsonaro foi o primeiro candidato presidencial que foi escolhido de fora da elite. Os partidos não o aceitavam, ninguém queria ele. Ele tiveram que improvisar no partido para ele entrar. Então, ele foi escolhido candidato pelo povo e foi eleito em seguida pelo povo. A primeira vez que isso aconteceu na nossa história. Essa sua predileção, uso abusivo de palavrões nas redes sociais, é uma maneira de... Como abusivo? Por que abusivo? Quem fixa a cota? Hoje Quem diz o que é abuso ou não seria o emissor ou o receptor? Não, quantos receptores dizem isso? Veja a audiência dos meus livros e dos meus programas, você vai ver que a maioria gosta. Apareceu também um general, diz, nunca me interessei pela obra do Olavo de Carvalho, mas fui ler e vi os palavrões e fiquei chocado. Ele diz, no seu quartel as pessoas quando fazem cocô, elas dizem, eu vou higienizar o meu órgão excretor. Coisa ridícula, né? Além disso... Mas será que aí não há uma tentativa de atrair, de ter pegada popular, de falar com o povo? Um certo populismo seu? Sim, é um populismo, mas não é um artifício, porque eu sou isso. Isso é verdade. Eu nunca fui membro da elite. Eu sempre fui o Zé Mané. E sou ainda. Eu sou o Zé Mané de sucesso. Eu não tenho cargo público. Eu não tenho emprego, meu Deus do céu. Se eu tivesse emprego, eu teria lascado, porque os caras conseguiriam tirar o meu emprego.
Então, eu nasci numa família muito pobre, certo? Eu cresci por meus próprios esforços, tá certo? Não devo nada para ninguém, tá certo? E tenho sucesso popular. E eu falo nesses programas, nesses vídeos, eu falo como eu converso em casa, como eu converso com meus amigos, como eu converso com você, pô. O que os seus críticos dizem é que muitas vezes esse estilo atiça o ódio. Vou citar Bertrand Russell, que disse que o amor é sábio e o ódio é tolo. O ódio é deles, não meu. Tá, mas quando o senhor se manifesta de uma maneira tão enfática... Eles interpretam o enfático como se fosse agressivo, não é? Não é de maneira alguma. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. Agora os caras pintam ele. Ele é um monstro agressivo, sangrento, quer matar todos nós. É tudo maluco. Então vamos ver algumas dessas manifestações. Vocês são umas bestas quadradas, porra! Política não é assim, né? Política não é a respeito de valores, né? Política é a respeito de poder. Tá vendo aí, ô milicada de bosta? Né? Você que só tem garganta, fala, nós estamos prontos, nós estamos preparados, nós estamos vivos. Estão vivos o caralho, vocês estão mortos há muito tempo. Né? Vocês não servem pra porra nenhuma. Vocês só servem pra cantar no 7 de setembro, né? E dançar balé pra apresentaria. É pra isso que vocês servem. O que o governo constituído fez até agora contra os seus inimigos? Nada. Nada, porque está cercado de generais que lhe dizem para não fazer nada. Está cercado de generais que, quando são entrevistados por repórteres, se sentem assim, maravilhados, como um garotinho de escola que foi posto no show. Está grato aos professores que o colocaram para brilhar no show. Essa era a cara do general Heleno e essa é a cara do Mourão quando aparece na televisão. Pô, Mourão, pelo amor de Deus, rapaz, vê se acorda, né? Você já falou tanta besteira. Você faz propaganda de tudo que o Bolsonaro combateu durante a campanha. Aborto, tá? Ter boas relações com o Maduro e puxar o saco do João Willis. O que é isso, pô? Vê se aprende qual é o seu lugar. O seu lugar é representar o presidente e não ficar dando a sua opinião idiota. Vamos lá, por partes. Esses militares foram alçados ao poder por Jair Bolsonaro. Sim. Por que então esses militares tramariam contra o governo Bolsonaro? Eu não sei como, ele pergunta pra eles. Se chegar lá pro Mourão e falar, Mourão, durante a campanha, você permitiu que o povo imaginasse que você estava 100% do lado do programa do Bolsonaro. Então logo você pega o bem remunerado emprego que você tem, você agora mostra quem é. Você mostra que é a favor da liberação do aborto, e que tem que afagar as ONGs, etc. Então, significa o seguinte, você se deixou eleger sob falso pretexto. Você fingiu que era uma coisa que você não é. Ou então você mudou repentinamente do dia para a noite. Cabe a você explicar e não a mim explicar. Agora, por que eu digo isso? Eu passei toda a década de 90 defendendo a honra das Forças Armadas. Ninguém fez tanto pela restauração da boa imagem das Forças Armadas quanto eu. Nenhum militar fez isso. Né? Eles estavam lá ganhando o soldo militar e quietinhos. E eu estava perdendo dinheiro, perdendo emprego, sendo ameaçado de morte para defender a honra das Forças Armadas. Então eu tenho autoridade para falar assim, nesses termos. Agora, de repente, o general ganha um cargo de ministro e quer bancar o gostosão para cima de mim. Então eu pergunto, aí, general Santos Cruz, quantas vezes você saiu em público para defender a honra das Forças Armadas? Nenhuma. Eu cumpri o que era a sua obrigação. E agora você vem passar pito em mim. Por favor, seja sincero. No caso do vice Almito Mourão, ele disse até que iria processá-lo se houvesse mais alguma ofensa. Ele não vai fazer nada, ele até melhorou o discurso dele. Ele parou com aquelas besteiras, ele aprendeu comigo. Ele leu as coisas, por dentro ele disse, esse cara tem razão, vou mudar o discurso. Agora por fora continua bancando o Bolsonaro. Em 97, nessa entrevista, ela dizia, no momento, e nisso o senhor foi profético, no momento em que a esquerda estava desacreditada, desmoralizada no mundo todo, depois do colapso do socialismo real, do fim da União Soviética, o senhor vinha e dizia que a esquerda estava em ascensão, o que ia contra tudo. Mas bingo, acertou, 5 anos depois. Estou acertando tudo, faz mais de 20 anos. Todas as minhas previsões se realizaram. Então daqui
Daqui a 5 anos, que previsão o senhor faz? A direita Agora, estará no no poder? momento, eu estou confuso. Por quê? Eu não tenho acesso a todos os dados, porque eu não sei o que esses generais estão conversando. Né? 15 anos atrás eu sabia, tinha um contato com o militar, eu estava sempre no meio deles, trabalhando com eles. Né? Agora faz 14 anos que eu perdi o contato com eles, eu não sei o que eles estão tramando. Mas tem grande proximidade do presidente. Sim, mas eu não vou ficar sondando o presidente para isso. E, sobretudo, eu não vou querer jogar o presidente contra as Forças Armadas. Ele tem uma visão idealizada das Forças Armadas, que eu acho que não é muito séria. Foi uma explicação que dá em 1964, e as Forças Armadas nos livraram do comunismo. Não, ao contrário. Os líderes civis nos livraram do comunismo e vocês passaram 20 anos chamando os comunistas de volta. Não, nós não podemos cercar e oprimir os comunistas por todo lado, tem que deixar uma válvula. Qual a válvula que eles deixaram? A mídia e as universidades. Nos anos mesmo em que os comunistas estavam mudando a sua estratégia, adotando a estratégia do Gramsci, que era de penetração em mídia e universidade. Ou seja, o governo militar facilitou a volta dos comunistas. Então os comunistas voltaram, triunfaram e durante 35 anos oprimiram e humilharam os militares. E você vai dizer que esses militares têm alguma ideia de estratégia de guerra cultural? Eles não sabem nada disso. Mas na sua obra há um diagnóstico de que nos últimos 200 anos, ou algo assim, a civilização ocidental tem sofrido ataques sobre ataques sobre ataques. O que deveria ser recuperado desses valores que foram vilipendiados? Tudo o conhecimento passado. Porque não adianta nada você adquirir novos conhecimentos se você esquece os antigos, que são a base deles. Se você acha sempre que o que é mais novo é melhor do que o antigo, você está se auto-hipnotizando. Está uma espécie de idolatria de você mesmo. Quer dizer, você acha que as gerações anteriores eram todos idiotas, só você é o espertalhão? Que besteira é essa? Isso é vaidade. Isso é uma das coisas que o senhor alerta desde sempre dos jovens, antes de quererem mudar o mundo, vão tentar entender um pouquinho com Mas é claro. E olha, entender essa coisa não é fácil. Não é fácil. Mas para isso precisa haver diálogo, precisa haver prática democrática. Sem sombra de dúvida. Sem sombra. Isso é essencial. Por isso que esse pessoal que quer acabar com a doutrinação comunista nas escolas, eles estão loucos. Na escola sem partido. O problema não é a doutrinação. O problema é que os comunistas não deixam os seus adversários falar. Eles exercem uma hegemonia e eles sufocam o diálogo. Este é o problema. Se eles fazem a doutrinação deles, mas deixam o outro lado fazer a doutrinação deles por sua vez, dá tudo certo. Tá entendendo? Porque não precisa, não é a escola sem ideologia. Não, precisa escola com todas as ideologias. Isso é que é o certo. Agora, se você pegar, esse é um ponto crucial. Como é que você estabelece a hegemonia numa universidade? Através de um procedimento único, que é a orientação de teses. Você selecionando as teses que você aprova, você assegura que a próxima geração de professor vai ser igualzinho a você. Pega nas universidades, por exemplo, nos últimos 30 ou 40 anos e pergunta assim, quantas teses anticomunistas foram aprovadas? A resposta é o anticomunismo está proibido nas nossas universidades, está proibido na nossa vida. Não é a pregação comunista, é a supressão do anticomunismo. Esse é que é o problema. Queria mostrar agora, sei que o senhor não gosta do termo guru, mas queria mostrar o presidente Bolsonaro falando sobre, nessa última visita mais recente aos Estados Unidos. Isso foi inventar o Brasil da ideologia reformada da esquerda. Um inspirador meu, daqui a minha direita, o professor Olavo de Carvalho. Você acha isso? Grande parte devemos a ele, a revolução. Estamos vivendo. Que revolução o Brasil está vivendo? Está vivendo uma revolução? O que aconteceu está. Veja. Aí a gente tem que abordar a coisa de dois pontos. Primeiro, existe uma história brasileira que é marcada por um negócio que se chama Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira é o permanente conflito entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. O que é estamento burocrático? São as famílias e grupos que tomam o Estado como se fosse coisa deles e fazem o que quiser. O patrimonialismo. Patrimonialismo. Tá certo? Então, esse sempre foi o problema brasileiro. E houve recentemente uma tomada de consciência disso, o problema da corrupção do PT. O pessoal percebeu, falou, não, esses políticos estão lá, eles acham que o governo, o Estado é deles. Então, isso é a Revolução Brasileira. Agora, se a gente fala revolução, não estou falando revolução sangrenta, sem matando pessoas, isso é absurdo, isso é
não está qualificado para escolher seus amigos. Ele não tem maturidade para escolher seus amigos. Ele precisa ser administrado pelo papai, o general, que escolhe os amigos para ele. Isso é um insulto monstruoso que ele fez ao nosso presidente. Né? O Bolsonaro pode ter até exagerado nas minhas qualidades, aí, mas ele sempre foi uma pessoa muito gentil. O Bolsonaro é uma pessoa sincera, uma pessoa simples. Mas eu gosto dele precisamente por isso, não pelas ideias políticas dele, que eu nem sei direito quais são, ninguém sabe, né? Pois é, ninguém sabe. Eu sei o seguinte, ele é um homem sincero, é um verdadeiro, ele é um patriota, ele gosta do Brasil, ele quer resolver os problemas. Agora, algo que divide um enorme abismo entre o senhor e o presidente Bolsonaro é o anti-intelectualismo gritante de Bolsonaro. Ele é um anti-intelectualista. Ele é um anti-intelectual. Como anti-intelectual, se ele aparece até na entrevista com o meu livro em cima da mesa. Bom, pode-se dizer que aquilo foi um gesto pensado. Tinha o seu livro e tinha a biografia de Churchill, se não me engano, também. Olha, ele é um homem que lê mais, estão falando. Ele, sob certos aspectos, está mais informado do problema brasileiro do que muitos dos seus ministros. Agora, ele fala de pode maneira até estar, mas não pelas vias intelectuais, pode até ser. Mas o que você chama de vias intelectuais? Universidade? Não, leitura. Mas ele não estava lendo. É o seu. Bom, pelo menos assim estava disposto. Olha, você já percebeu, assim, o número de autores e livros totalmente desconhecidos pela nossa classe universitária jornalística, e eu coloquei em circulação, são mais de 1000. Isso estava banido do Brasil, completamente desconhecido. O que mostra o estado de podridão intelectual que tinha no Brasil. A vida intelectual no Brasil estava morta. Eu restaurei. Eu recriei o diálogo. Eu recriei as questões. Você está entendendo? E é claro que o sujeito não pode ler nenhum livro meu se ele ter a sua mente aberta para todos esses autores de novo. Então, por exemplo, o ignorante Jair Bolsonaro, hoje ele sabe quem é Eric Voegelin, ele sabe quem é o Louis Laverne, ele sabe quem é um montão de autores que eu abri para ele. Coisas que os nossos intelectuais, entre aspas, não sabiam. Via Eduardo, né? Eduardo é o seu principal interlocutor, né? O interlocutor quer dizer o seguinte, eu acho que eu falei com o Eduardo umas 5 vezes. Agora os caras imaginam o seguinte, que é um grupo que está sempre se reunindo, que é um grupo organizado, militante, que quer tomar o governo. Isso é fantasia, meu Deus do céu. A nossa vida, só hoje em dia, não tem nem fake news, que fake news é o seguinte, você põe um monte de notícia verdadeira e põe uma falsa no meio, vai enganar as pessoas. Não, é tudo fantasia. Eles não têm mais visão da realidade. O jornalismo brasileiro acabou, morreu. Você só encontra jornalismo na internet. Vamos falar mais um pouco desse atual governo, que tem núcleos. É difícil perceber um rumo para o atual governo, porque você tem o núcleo militar, tem o núcleo dos evangélicos. Aliás, o senhor entrou em rota de conflito com Silas Malafaia há pouco. E também com a base parlamentar. O Silas Malafaia entrou em conflito com o Rodrigo Maia. Não tenho nenhum problema com a igreja evangélica, com o Silas Malafaia, porque este é um ciumento, invejoso. Ele viu o Bolsonaro me elogiar lá e disse, e nós, e eu, não falou de mim. Que palhaçada é essa? Foi só isso? Não houve nenhuma intenção política por trás disso? Foi Claro puro que houve ciúme? intenção política, claro, ele está disputando, mas ele quer ter mais poder. Não estou dizendo nada contra ele ter mais poder. Eu não estou disputando poder nenhum, meu Deus do céu. Eu estou falando, o meu objetivo é de longuíssimo prazo. Eu estou pensando na cultura brasileira das próximas décadas ou séculos. Eu não estou pensando na política do dia. Quem pensa isso são os jornalistas, os políticos. Eles estão interessados nisso. Isso não é o meu campo. E que conselhos o senhor pode contar que deu ao Bolsonaro? Bom, eu indiquei os 2 ministros e ele aceitou. E foi só? Até agora, então, tem um que eu tenho dado insistentemente, e ele acho que não aceitou ainda. E o presidente, fale em rede nacional de televisão. Por que eu não aceito? Porque a base fundamental de apoio do Bolsonaro é o povão que votou nele. Então ele tem que unir isso aí, se unir com o povão, para ele poder enfrentar as forças intermediárias que são corruptas, a política corrupta, as pessoas de interesses baixos, etc, etc. Eu até lembrei, ao longo da história, você vê muitas vezes assim, a aliança do rei com o povão para esmagar o poder intermediário corrupto, o adverso. Não bastam as lives de quinta-feira, tem que ir em rede Não, nacional a para quinta-feira televisão. atinge no máximo 100 mil pessoas.
Um terço da população brasileira não tem internet, né? E a rede nacional de televisão funciona. Então, presidente, faça um programinha de 10 minutos por semana. Conte ao povo o que o senhor está fazendo. Explique aí que tipo de colaboração o senhor precisa. Isso vai ser um sucesso extraordinário e acaba com 90% das intrigas. Há alguns que interpretam esse fato, esse caráter refratário do Bolsonaro de não querer negociar, deixa o Congresso, de não querer negociar com os setores que formaram a coalizão de campanha dele, como possível caminho para uma democracia plebiscitária via redes sociais. Isso faz sentido? Olha, eu penso o seguinte, o povo brasileiro sempre esteve excluído do processo político. Ele não escolhe os candidatos. Ele vota nos candidatos que a elite lhe oferece. Pela primeira vez com o Bolsonaro, ele escolheu o seu candidato e o impôs aos partidos políticos, o impôs à elite e saiu ganhando. Então, isso já é, de certo modo, uma democracia plebiscitária. Tá entendendo? Informal, mas é a decisão popular que está valendo. Ora, quem governou plebiscitariamente? Por exemplo, o De Gaulle. Todo o sucesso do De Gaulle é o seguinte, quando surge uma dúvida, eles vão, vamos perguntar para o povo. Aí você pergunta o que o povo quer e você faz o que ele mandou fazer. Isso não é uma democracia plebiscitária como regime, mas como uma etapa para a conformação de uma democracia maior, melhor, mais cedo ou mais tarde. Isso é uma coisa possível, mas não digo que seja a solução para tudo. Em quem Bolsonaro pode confiar? Bom, ele pode confiar num sujeito que não está no governo, que sou eu. Eu sou amigo dele, eu sou amigo sincero. Né? Eu nunca vou sacanear o Bolsonaro de maneira alguma. Né? Que não quer dizer que eu vou sempre concordar com ele. Pois é, o que faria o senhor retirar seu apoio a Bolsonaro? Só se ele trair a si mesmo. Se ele deixar de ser o homem simples e sincero que ele é e se tornar igual aos outros políticos. Mas isso não vai acontecer. E essa ascendência excessiva dos filhos sobre essa família simbiótica? Eu não acho excessivo. Eu acho que ele tinha que trazer os filhos para mais perto. Mas aí institucionalmente. Não Claro. só por causa Dá um ministério bom deles. É? Se eu fosse o Bolsonaro, eu faria o seguinte: ó, meu filho, eu quero que você assuma o ministério tal, mas você vai renunciar ao salário do ministro, salário de ministro. Porque eu não sou nepotista. Você vai lá fazer o trabalho, você é um sujeito capaz, você é um sujeito honesto, vai lá fazer o trabalho. E renuncia aos ganhos. Eu sustento você. Eu faria isso se fosse ele, é uma ideia, né? Olha que ele segue seu conselho, hein? Tomara que siga. Tomara que ponha os três de ministro, porque os três são pessoas muito sinceras, muito honestas. Mas eles têm nas redes sociais, eles estimulam um discurso de ódio. Isso é inegável. Como é que é isso? Peraí. O Carlos, por exemplo, que é o mais ativo, a linguagem dele é uma linguagem de Por exemplo, intolerância. nada que se diga contra os comunistas é discurso de ódio. Por quê? Porque eles são os donos absolutos do discurso, não só do discurso do ódio, mas da prática do ódio assassino. Ninguém os superou nisso, nem os nazistas superaram nisso. Se você tomar todas as matanças feitas por governos de direita no mundo, não dá 10% dos comunistas. Isso é verdade. Então, falar mal do comunista, chamar o comunista de assassino, de monstro, é inteiramente justificado, porque eles são realmente isso. A sua formulação de que um filósofo, a filosofia de um filósofo precisa explicar a sua vida, assim como a sua vida precisa explicar A a sua vida e a obra se filosofia. explicam mutuamente. Como a sua filosofia explica a sua vida? Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui contra esses projetos de sociedade, modelos de sociedade. Seja socialista, seja liberal, seja qualquer outro. Não tem mais nada, eu não tenho uma proposta política para oferecer. Nunca ofereci nenhum. De vez em quando eu dou uma sugestão contra um problema ou outro problema. É isso. É muito curioso ouvir isso de um filósofo que hoje, a cada post, a cada manifestação, pode demitir ministros ou nomear ministros, melhor ainda, nomear Um momento, eu não nomeei ministro nenhum. Não, Eu fiz uma amabilidade. Félix e Araújo são diretamente associados à sua palavra. O Bolsonaro me ofereceu o Ministério da Educação ou o Ministério da Cultura. Eu rejeitei. E achei que era uma questão de educação eu sugerir a alguém. Né? São até as pessoas que eu não conheço muito bem. O Vélez, eu conheci o Vélez de 20 anos antes, os livros que ele escreveu. Né? E o
o Ernesto eu conheci mal, eu só li os artigos dele, achei que era um intelectual de primeira ordem. Não tenho ideia da capacidade política dele, não tenho, mas achei que era uma pessoa que podia fazer algo. Olha, foi o Ernesto que articulou todas essas viagens, que são um sucesso extraordinário, aos Estados Unidos, ao Chile, agora a Israel. Mas está indo bem, não está? Sucesso extraordinário, eu acho que talvez seja um overstatement, como se diz aqui. E outro presidente brasileiro fez uma viagem ao exterior com esse sucesso. Me mostre um. Fernando Henrique Cardoso. Nunca teve esta O acolhida. próprio Lula. Nunca teve esta acolhida. Nunca, nem o Lula, nem ele. Mas imagina, o que é isso? O Lula foi chamado de o cara pelo Obama. Bom, era o poder da hora, era o presidente da hora. Pelo Obama. Né? Sim, outros podem falar pelo Trump. Mas você não vê o sucesso pelo que alguém disse, mas pelo que foi realmente resolvido. Pelos acordos feitos, entendeu? Pela integração. Aí sim, você veja, a manifestação de respeito que o Trump mostrou pelo Bolsonaro não se compara a essa expressão idiota do Barack Obama, que aliás era um idiota. Barack Obama já foi escolhido aqui o pior presidente americano desde a Segunda Guerra. E não acertou uma. Nada. E agora está aí o Trump tentando consertar, tampar os buracos que o homem deixou. Não é isso? No intervalo de 10 dias, muita coisa acontece no Brasil. Entre os 10 dias de nossa gravação com o professor Olavo de Carvalho na Virgínia e hoje, aconteceu, por exemplo, a queda do ministro da Educação, Ricardo Vélez, indicado por Olavo de Carvalho. Olavo, o senhor está me ouvindo bem, está me vendo? Muito obrigado pela gentileza. Perfeitamente, vendo e ouvindo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender hoje. A pergunta é essa: a queda do ministro Vélez, no primeiro momento, poderia parecer uma derrota sua. No entanto, a indicação de Abraham Weintraub aponta para um fortalecimento de sua influência, pelo menos no Ministério da Educação. Onde Vélez errou e por que Weintraub vai acertar? Bom, o Vélez caiu na conversa daquele milico que entrou lá, que eu chamo de Coronel Croquete, né? E botou um monte de ideia na cabeça dele, ficou jogando isso com os meninos que estavam trabalhando lá, criou um rolo, né? Então eu acho bom que ele tenha saído. Eu não disse uma palavra contra ele, não estou bravo com ele nem nada. Né? Mas eu acho que a presença do Abraham Weintraub é excelente. Né? Agora, para os meus inimigos, o que eles conseguiram foi trocar o pseudo Olavete por um verdadeiro Olavete. Mas o que faz o do Abraham um verdadeiro Olavete? A fidelidade às suas ideias ou às crenças dele próprio? Não, as crenças dele próprio, obviamente, só que há uma diferença entre ele e o Vélez. O Vélez nunca estudou as minhas obras em profundidade, ao contrário, eu estudei as obras dele e o Weintraub estudou. Ele já deu demonstração de que ele domina o assunto. O Vélez não. Ele adotou um tom bastante pacificador nos seus primeiros pronunciamentos públicos. É por aí agora? Claro, mas é claro, para quem ficar comentando briga idiota, tem que trabalhar, porra. Os caras é que armaram confusão lá dentro do ministério, em vez de trabalhar seriamente, começaram a fazer intriga, jogar um contra o outro. Isso aí não pode. A gente Bicho, o Brasil tem problemas imensos. O Brasil tem 70 mil homicídios por ano. O Brasil tem a Previdência Social que está falindo. Tem milhões de problemas, nós precisamos resolver isso aí correndo. Hoje foi anunciada a remoção do embaixador brasileiro nos Estados Unidos. E nós sabemos que houve uma pessoa-chave que foi quem apresentou o senhor ao chanceler Ernesto Araújo. Quem foi essa pessoa, o senhor lembra? Eu posso até dar o nome. Foi o Nestor Forte Júnior, que é um funcionário altamente gabaritado, um homem de enorme cultura, seríssimo, muito respeitado e que tem uma imensa experiência nos Estados Unidos. Eu estaria arriscando muito o meu dinheiro se eu apostasse em Nestor Foster para ser o próximo embaixador dos Estados Unidos? Olha, eu também apostaria. Eu gostaria que isso acontecesse, pelo bem do Brasil, é claro. Eu acho a pessoa mais qualificada, não tem que ser a menor dúvida, mas eu não quero mais dar palpite nessa coisa, porque cada vez que a gente derruba a gente mesmo, o pessoal inventa toda uma conspiração política por trás. Aqui, Pedro, eu sou um escritor brasileiro, eu sou o melhor escritor brasileiro vivo no momento. A minha obra foi feita para
durar séculos e não vai influenciar os próximos 2 ou 3 anos de governo. Professor, muito obrigado por nos ter atendido. Recomendações a Roxane e a todos os seus aí. Tudo de bom para você. Obrigado. A gente volta em instantes com o resto da entrevista do professor Olavo de Carvalho em sua casa na Virgínia. Depois do intervalo. Por hoje é isso. Amanhã tem Jean Willis numa entrevista que é uma espécie de desabafo emocionante. Até amanhã, então. Valeu! Não, ele falou, foi não. Pra mim, ela teve esse dia, mas foi muito insinuação. Nunca transou pra mim. Olá, bom dia para você que a partir de agora começa a assistir a Jovem Pan na nossa transmissão digital. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo streaming do nosso site. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado sempre pela sua audiência. E eu faço um convite, grave seu vídeo, comente as notícias do dia, anote o número do nosso WhatsApp, 931 17 0620, 931 17 0620. E não deixe de se inscrever nos nossos canais, Jovem Pan News. Seguimos com mais notícias, mais destaques do Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2019. O Senado aprova projeto que muda as faixas de consumo para a concessão de descontos na conta de luz, a chamada tarifa social. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Entre as mudanças, o projeto prevê desconto de 70% para quem consumir até 50 kWh por mês de energia elétrica. Atualmente, a primeira faixa concede redução de até 65% para famílias que consomem até 30 kWh mês. Ministro Marco Aurélio Melo, do